Shalom, a paz seja contigo. Seja bem-vindo a mais um estudo examinando as profecias. Vamos orar. Nosso Criador e Pai, te damos graças pela vida, pelo futuro e pela salvação. Nos ajude a entender como devemos estar vigilantes para conhecer o nosso inimigo e para nos preparar para ser súditos do teu reino. Perdoa os nossos pecados em nome do teu Salvador, nosso Messias. Amém. Hoje vamos falar sobre o retorno dos anjos caídos. Normalmente, quando se fala em anjos caídos e os gigantes que vieram dos anjos caídos, muitas pessoas questionam se realmente existiram. Mas a arqueologia comprova esses gigantes em todo o mundo. China, Síria, Guatemala, na Ilha de Páscoa, na Rússia, nos Estados Unidos existem evidências de gigantes que existiram no passado. As Escrituras também narram esse fato em Gênesis 6, verso 4, quando diz: havia naqueles dias gigantes, o Nephilim, derrubadores, os caídos na terra. E também depois, quando os filhos de Yarro entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houveram na antiguidade, os homens de fama. Gênesis 6, 4. Há muita especulação sobre o que representariam esses filhos dos homens, ou os filhos de Deus e as filhas dos homens, mas o que nós sabemos por certo é que as Escrituras narram que uma classe de anjos caiu devido à desobediência, por se misturar com as filhas dos homens. Em Gênesis 6:2 viram os filhos de Yarro que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Esse relato bíblico deve ser tomado literalmente. A frase filhos de Deus se refere a anjos desobedientes, chamados de seres divinos na tradução hebraica acima, que tomaram a forma humana e se relacionaram com mulheres humanas. Seus descendentes foram os Nephilim, ou os caídos, dos quais falamos, seres enormes e poderosos que devem, na verdade, ter dominado o mundo antediluviano. Tal era a situação com esses gigantes que, além de serem muito grandes e fortes, os Nephilim tinham enorme capacidade psíquica. Realizavam experiências fora do corpo, levitação, controle da mente, viagem no tempo, leitura da mente e visão remota. Tinham o poder de pronunciar e remover maldições e doenças e tinham formas de conhecer e predizer o futuro. Tendo se alinhado com Satanás, a fonte de seus poderes, eles controlaram e escravizaram a humanidade e perverteram a criação de Yah, quase além da possibilidade de redenção. Não foi à toa que o mundo antediluviano foi destruído. Tal era a barbárie, a violência, a perversão que esses seres que o Criador não fez estavam manifestando sobre a terra. E por isso, eles também eram extremamente inteligentes e sabiam tudo sobre ciência, arquitetura e engenharia. Alguns acreditam que eles combinaram esses atributos com seus poderes de levitação para construir a Grande Pirâmide e outros grandes monumentos em todo o mundo antediluviano. Eles sacrificavam seres humanos por todo o planeta em templos e pirâmides que construíram na América Central e do Sul, no Oriente Longínquo, nas Ilhas Britânicas, no Egito e em outros lugares. Eles bebiam sangue e assassinavam bebês, e quase que certamente estavam mexendo com o código genético humano e animal para perverter a criação e tornar nossa redenção impossível. Eles eram os heróis de antigamente, os poderosos homens de renome, retratados em todas as mitologias e a principal razão porque o Criador teve que destruir o mundo e todos os seus habitantes no dilúvio. Então, ficaram poucos resquícios desses gigantes que existiram, mas a Bíblia afirma que houveram gigantes também depois do dilúvio. Satanás não seria detido assim tão facilmente. No tempo de Abraão havia uma grande população de Nephilim no mundo novamente. A maioria localizada no Oriente Médio, desde a ponta sul do Mar Morto até a Síria ao norte.
Como os Néfilim originais pereceram todos no grande dilúvio, Satanás aparentemente começou um novo programa de procriação ajustado especificamente para impedir os israelitas de ocupar a terra prometida. E não só isso. O povo escolhido, o povo de Israel, foi levantado pelo Criador para eliminar os últimos Néfilins, uma raça que foi criada não pelo Criador, mas por anjos caídos, por intervenção maligna, e aquelas 7 tribos, principalmente lá, deveriam ser eliminadas da terra, porque eles não eram criação do Criador, e sim filhos dos anjos caídos. Em Gênesis 14, 5-6, uma colisão de 5 reis da região da margem sul do Mar Morto derrotou 3 grupos de guerreiros conhecidos como os Refaíns, os Uzins, também conhecidos como Zanzumins, e os Emins. Os Refaíns eram descendentes de Rafa, que significa gigante em hebraico. O homem Zuzim significa criaturas errantes e Emim significa os terríveis. No livro de Deuteronômio, capítulo 1, 26-28 e capítulo 2, 10-11, encontramos referências aos Anaquins. São gigantes de pescoço longo. E Emins novamente, ambos identificados como descendentes de Rafa, o gigante. Em Deuteronômio 3:11 é feita referência a Og, o rei de Bassã, um descendente de Rafa, cuja cama media 4 metros de comprimento e 2,5 metros de largura. Já em Números 13:33, o relato dos espias inclui a visão de Néfilim, dizendo que os descendentes de Anak vêm dos Néfilim. O medo dos Néfilim foi o que fez 10 dos 12 espias darem um relatório negativo, persuadindo os israelitas a não entrarem na terra prometida. Tudo isso aconteceu no tempo de Moisés. Já em Josué 14:15, no fim da conquista da terra, Caleb recebe Hebrom, antes conhecida como Kiriat Arba, porque foi fundada por Arba, chamado de o maior dos Anaquins. E é claro, em 1 Samuel 17 e 2 Samuel 21, 15-22, a derrota de Golias, o gigante, e seus 4 irmãos, todos descendentes de Rafa, no tempo do rei Davi. Então, esse relato bíblico é prova de que esses gigantes existiam e eram inimigos do Criador e inimigos do seu povo. E em nossa atenção à conquista por Israel da terra prometida, é fácil ignorar o fato de que o Criador também deu aos descendentes de Esaú e Ló, Moabe e Amon, concessões de terras. As deles ficavam do lado oriental, do vale do rio Jordão, na atual Jordânia. Assim como com Israel, seu alvo era livrar as terras que lhes foram dadas dos Néfilim que habitavam lá. Além do mais, ele fez os Caftorins, ou filisteus, eliminarem o ramo chamado de Avins, ou corruptores, em Gaza. Deuteronômio 2, verso 2-23. Dessa forma, o Eterno julgou os Néfilim uma segunda vez, capacitando sobrenaturalmente o seu povo para derrotar as mais fortes e temíveis forças de Satã, e admoestando-os a matar todo homem, mulher e criança, de forma a não deixar vivos remanescentes dessas abominações, para repovoar o mundo uma terceira vez. Levou até o tempo do rei Davi para tudo isso ser alcançado. Pelos próximos vários milhares de anos, os Néfilim sobreviveram somente na mitologia, às vezes conhecidos como semideuses ou titãs. Hércules é um exemplo de ser mitológico cujo pai era um deus e cuja mãe era humana. A propósito, a palavra titã vem de Shaitan, um derivado babilônico da palavra hebraica Satã. Então, claramente, esses seres são contra o Criador e contra suas criaturas. E há muitos que defendem a existência e a permanência desses inimigos de Israel lá na terra, e muitos satanistas consideram injusto o extermínio desses povos, mas isso tudo é explicado nesse entendimento da Escritura. Uma vez mais, nós estamos testemunhando o retorno dos caídos. Na Grécia, por exemplo, existe um movimento para resgatar o politeísmo, a adoração desses vários deuses da cultura grega. E o Messias bem previu que, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, verso 37. Como eram os dias de Noé? De acordo com 2 Pedro 2,4, foram dias em que os anjos caíram e foram julgados. Judas 6 também descreve anjos que saíram de seu habitat natural e foram acorrentados em trevas. Esses versos se referem aos anjos que foram os pais dos Néfilim. Nós observamos um movimento de
avanço em termos de tornar humanos híbridos. O transhumanismo imergiu o humano com máquinas. Nós vemos também outros movimentos, como o de Hollywood, fazendo uma apologia a gigantes como algo bom. Você tem Disney para crianças, O Bom Gigante Amigo. Você tem gigantes que ajudam Noé. Você tem o filme Prometheus, que condiciona as massas para aceitarem os Néfilins e os anjos caídos novamente. Logo antes da segunda vinda, como o Messias previu, é aí que as seitas de OVNIs e outros lançam suas conjecturas. Eles falam de avistamentos de OVNIs a cada 10 minutos em alguma parte do mundo, como sinais apontando para o retorno dos Néfilim. Além do mais, uma pessoa a cada 5 declara ter visto um OVNI, e uma em cada 100 declara ter tido algum tipo de encontro alienígena, de observação a inspeção e abdução. O denominador comum em abduções confirmadas parece ter um incomum interesse no sistema reprodutivo humano. Será que estarão os assim chamados extraterrestres usando humanos para criar uma raça híbrida, meio humana, meio alien? Estarão não humanos criando uma raça híbrida para algum propósito ainda desconhecido? Estarão eles habitando silenciosamente entre nós agora mesmo, como alguns defendem? Será o anti-Messias ou o anticristo o exemplo definitivo dos Néfilim? Ou terá ele forças Néfilim ao seu comando durante a grande tribulação? Sim, queridos, já há muito tempo existe uma raça dominante que não é totalmente humana. Eles com certeza são filhos de demônios, praticam rituais absurdos, macabros, e realizam todo tipo de leis e mudanças na estrutura da humanidade. Uma pessoa a cada 5 afirma ter visto OVNIs. E o Criador puniu os demônios que tiveram relações com os seres humanos ao colocar todos os que cometeram tal ato no abismo. Judas 6 diz que aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Como sabemos, nem todos os anjos caídos estão presos, e como o Messias anteviu, estes últimos dias seriam como os dias de Noé. O Apocalipse narra quando esses anjos caídos forem soltos das prisões onde estão sendo punidos por causa do seu envolvimento com as mulheres e terem gerado esses filhos híbridos, esses gigantes. O Apocalipse 9, 1-4 narra na quinta trombeta, quando o quinto anjo tocou sua trombeta, João viu uma estrela que caiu do céu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Yahweh. Meus queridos, nós estamos chegando no fim. Aqueles que não estiverem selados serão atormentados e até mortos pelos anjos caídos. Imagine que eles estão presos há milhares de anos e quando saírem estarão loucos para fazer maldades e para se vingar da criação do Criador. Nós precisamos ser selados, nós precisamos se preparar para os tempos à frente. E muito importante é entender quem é o nosso inimigo e o que ele fez desde o início da história da humanidade e que estão contra nós, estão contra a nossa salvação e precisamos se apegar mais que nunca ao Criador e obedecer os seus mandamentos. Obrigado por nos acompanhar em mais um vídeo. Clique em gostei, compartilhe, inscreva-se no canal. Até um próximo estudo. Que o Criador te abençoe e te guarde.